Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de jovens da CPAD, desse quarto trimestre de 2021, que tem por tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E nesta lição de número 1, que traz o título como A Doutrina das Últimas Coisas, nós temos aqui três objetivos. O primeiro deles é apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica. Segundo, mostrar que devemos estudar a doutrina das últimas coisas. E terceiro, compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. O texto do dia diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. A síntese: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, que é Jesus. Vamos aqui ao ponto principal da nossa lição, que é o texto bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 a 12, que diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Então, essa é a leitura que nós fizemos acerca do comentário desta lição. E vamos então à introdução, que diz que as mensagens a respeito das últimas coisas nos concede a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca de iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. Então nós vemos aqui a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O primeiro ponto vem falar sobre o que é escatologia. É uma pergunta. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário de escatologia bíblica CPAD, o vocábulo escatologia é derivado do grego escatios, últimas coisas, mais a palavra logia, discurso racional. Então, podemos definir a escatologia como estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas.
Nas Sagradas Escrituras, encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominado de doutrina. Como servo de Deus, primamos pela fidelidade das Sagradas Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus. Então, a escatologia, ela é, como vimos aqui, o estudo das últimas coisas, de tudo aquilo que está prestes a acontecer. Não podemos dar data, né? Como alguns já se atreviu a colocar datas, principalmente na volta de Cristo, e se frustraram. Mas nós sabemos pelas Escrituras que um dia Jesus voltará, que haverá aí o governo do anticristo, haverá aí 7 anos de tribulação, enquanto que a igreja vai estar, né, gozando de uma festa de uma semana, né? E aqui uma semana de 7 dias, ela representa cada dia um ano, né? São 7 anos, para Deus são 7 dias. Uma festa judaica durava de 7 dias em diante. Então nós teremos 7 dias junto com o Senhor Jesus, participando de uma festa gloriosa, enquanto que o governo deste mundo vai estar na mão do anticristo, da besta e do falso profeta. E tudo que está escrito no Apocalipse e em todas as Escrituras são coisas que vão acontecer. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras irão acontecer. E quando nós tratamos de escatologia, nós estamos falando das últimas coisas. Por isso, o comentarista conclui dizendo que nós temos que ter cuidado, que nós não aceitamos modismo, devemos rejeitar os modismos contrários à palavra de Deus. Por quê? Porque tem muita gente pregando e ensinando que não vai ser bem assim. Uns estão dizendo, como vamos ver aqui na lição, que a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Uns dizem que vai ser no início, outros dizem que vai ser no meio, outros dizem que vai passar por toda a tribulação. Enfim, cada um pega um texto isolado e um texto sem contexto geralmente vira pretexto. É o que nós sabemos. Mas nós cremos que a igreja do Senhor, ela não passará pela grande tribulação. Ok, meus queridos irmãos? Então vamos adiante. No segundo ponto, nós vamos estar vendo aqui o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus voltará. Quando a gente olha para o livro do Atos dos Apóstolos e vemos ali os discípulos se despedindo de Jesus e eles olhando para cima, quando Jesus ele é encoberto pelas nuvens, aparece o anjo, 2 anjos ali, e assim, varões, por que estão olhando para cima? Né? Atônito, surpreso. Esse mesmo que subiu é o mesmo que voltará novamente para buscar o seu povo. Então, meus amados irmãos, nós temos essa certeza que o Senhor Jesus vai voltar um dia para buscar o seu povo, e esse povo é especial e zeloso de boas obras. Portanto, não é um qualquer povo. Não podemos entrar pelos ventos de doutrinas que existem por aí. No terceiro ponto, Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia: respeito de um descendente que reinaria para sempre. E assim, Deus sempre levantou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. O Senhor Jesus igualmente tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até o fim dos tempos. Pense, por que devemos crer na doutrina das últimas coisas? Porque nós já estamos vivendo esse cataclisma. O Senhor falou de guerras, rumores de guerra, fome,
pestes, terremotos, maremotos, enfim, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. E tudo isso, irmão, nós estamos observando a fome, as doenças incuráveis que estão aí. A ciência não consegue nem descobrir um antídoto para combater uma determinada doença e outra mais forte já aparece. Então tudo isso, irmão, são prenúncios da volta de Cristo, profetizada por Ele. Então, cada dia que passa, nós precisamos estar mais firme na presença do Senhor, observando a sua palavra, examinando as Escrituras, guardando os mandamentos, para que aquele dia não venha nos pegar de surpresa e venhamos ficar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Um ponto importante aqui, que é na palavra de Deus, encontramos vários textos que fundamentam o fim de todas as coisas. No ponto 2, nós vamos estar vendo por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas. E aqui é uma pergunta: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Primeiro, para termos uma vida santa, pois é através do conhecimento da palavra de Deus, é através do examinar as Escrituras, que nós vamos nos santificando cada vez mais. Esse santificar, eu costumo sempre explicar o que é isso, porque muita gente às vezes não consegue entender o que é santificar. Santificar é separar-se do pecado, separar do mundo, é deixar de pecar, é deixar de cometer aqueles mesmos erros, porque há pessoas que cometem um erro hoje, se arrepende, se humilha na presença do Senhor, mas amanhã volta a cometer o mesmo erro. E quando a gente examina as Escrituras, estuda as Escrituras, conhece a doutrina das últimas coisas, sabendo que o Senhor voltará a qualquer momento, não vai mandar o WhatsApp, mensagem por WhatsApp, não vai telefonar, não manda telegrama, não manda e-mail, não manda mensagem. Então isso quer dizer que eu preciso estar pronto, preparado para esse encontro. Então o Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo, conforme está escrito. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente nela está mais perto dia a dia do Salvador. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas, outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existe aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. E que sejamos essas pessoas, que procuremos a verdade, para que essa verdade venha impactar nossa vida e possamos entender o tempo de Deus para todas as coisas e estar de pé na hora que Ele se apresentar. Possamos estar pronto para dizer: ora vem, Senhor Jesus. O segundo ponto, para que a resposta que pergunta, por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para estarmos sempre alerta. É um outro ponto. Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era um alerta de que densas trevas sobreviriam sobre os que viviam em rebeldia contra o Senhor. Contudo, o povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. A mesma coisa acontece hoje. O Senhor, Ele nos chama a atenção, Ele nos alerta para que possamos estar vigilantes, para que possamos estar atentos, para que não demos ouvido à voz do mundo, à voz do pecado, mas que possamos estar olhando para Jesus,
que é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que nos sustenta, é aquele que nos guia através do Santo Espírito, dirige os nossos passos, que nos fortalece para que possamos resistir os dias maus, porque estamos realmente atravessando dias maus. Mas o Senhor tem estado conosco, tem te sustentado e vai continuar te sustentando se você se mantiver firme na sua presença. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Em terceiro lugar, nós devemos estudar essas doutrinas para termos esperança e sabermos combater as heresias. No sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João, no livro do Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como, por exemplo, os pós-tribulacionistas, que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação, como já falamos. Segundo, o universalismo, que acredita que todos serão salvos. E o terceiro, aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos e, para tal, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, nós vivemos aí no meio de uma grande miscelânea de pensamento e de narrativas. E a única maneira de escaparmos das narrativas e desses pensamentos danosos é nos voltando à palavra de Deus, como estamos vendo desde o início. É através do examinar as Escrituras, é através de uma leitura sistemática da Bíblia, é através de estudarmos bons livros de autores que realmente têm compromisso com a verdade. Então, assim nós vamos nos aprimorando, crescendo no conhecimento de Deus e refutando todas essas heresias e todas essas falácias que têm surgido nesses últimos dias. Pense, qual o seu sentimento em relação ao fim de todas as coisas? Qual é o sentimento que vem a você em relação a todas essas coisas que estão para acontecer? Dá medo? Traz preocupação? Ou você está seguro de que você está firme na rocha? Está alicerçado na rocha? Os teus familiares, os teus irmãos, amigos, parentes, como eles estão? Você precisa se colocar como um porta-voz para alertá-los desse grande e terrível dia que vai se abater sobre toda a humanidade. Um ponto importante: a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. Não temamos o dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós vamos aqui ver vivendo a esperança cristã. Vivendo a esperança cristã, primeiro no retorno iminente do noivo. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. Isso é o que enche de santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Os crentes precisavam e ainda precisam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Na carta a Tito, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador. Então, esse deve ser o meu e o teu desejo. E quando eu tenho esse desejo latente, quando você tem esse desejo latente, você não interage com o pecado, você não transige com o pecado, você abandona a vida mundana, você abandona as vaidades, você abandona a prostituição, a idolatria e tudo aquilo que Deus abomina, para viver uma vida santa, uma vida de piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo, a expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora.
Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como, por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. A prioridade e o interesse de alguns se resume em acumular bens materiais. Infelizmente. E hoje, se isso não bastasse, se tudo isso aqui não bastasse, existe hoje as denominações chamadas de neopentecostal, aonde se prega uma teologia de prosperidade, aonde você recebe ali o teu carro, você recebe a chave da casa, você recebe ali as chaves da indústria, da empresa, onde você se torna empresário e vai por aí afora, e as pessoas se tornando materialista, olhando somente para as coisas desta vida e se esquecendo do principal, que é amar a Deus acima de todas as coisas e aguardar a bendita volta do Senhor Jesus para nos tirar desse caos que tem se transformado o mundo e habitarmos com o Senhor na eternidade. E o terceiro e último ponto vem falar sobre a bem-aventurada esperança do crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaravam Maranata, uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não real. O Senhor pode vir a qualquer momento. Está escrito, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se naquele tempo já existia as pessoas que criticavam e que zombavam, hoje não é diferente. Muitas pessoas acham que, meu amigo, não se preocupe com isso não, na hora que a morte chegar você para de sofrer, morreu, acabou, não tem mais nada. E muitos acreditam nisso. Eles se esquecem que o que morre é apenas o corpo físico. A inteligência volta para Deus e a alma vai para o lugar que está determinado, não vou dizer determinado por Deus, mas está determinado pela pessoa, porque a tua subida para o paraíso ou a tua descida para o abismo, para o sofrimento eterno, vai depender da tua escolha aqui. É isso que acontece, é você que decide se sobe ou desce. Amém? Então, irmãos, a vida ela é passageira fisicamente falando, mas espiritualmente ela é uma vida eterna. A gente entra numa outra dimensão e nessa dimensão lá vai estar traçado o caminho que você projetou e escolheu aqui. Ou você desce para o sofrimento eterno para aguardar o julgamento final, ou você vai para o paraíso e aguardar o retorno de Cristo para receber o seu corpo de volta glorificado e estar com o Senhor para sempre. Pense, você anseia pelo arrebatamento da igreja? Claro que sim. Essa esperança permanece em seu coração? Claro que sim. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardamos o arrebatamento, pois cremos que a nossa verdadeira morada está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso concluímos dizendo: o estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. Ora vem, Senhor Jesus. E aí, a gente falando ele corretamente, que diz assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que o Espírito Santo fale mais profundamente aí no seu coração, te revelando esses mistérios que ainda vão acontecer e estão acontecendo. E que você possa estar preparado e fazer parte daqueles que vão entrar com o Senhor Jesus na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus nos permitir, retornaremos numa outra oportunidade, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que tem nos acompanhado e ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte dessa família.
se inscreva no canal. Você que já é inscrito, faça a divulgação desses vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sino de notificação, ative o like. Irmãos, esse like ele é importante. Quando você dá aquele positivo é importante, porque é mediante esse gostei, né? Porque quando você dá o positivo, você está dizendo que você gostou. E quando você coloca lá, gostei, o YouTube, a plataforma do YouTube vai entender que você realmente gostou. E aí ele abre esse leque e expande esses vídeos para mais gente, para mais pessoas. E o alcance se torna maior. E o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas através desses estudos, através desses ensinos da Escola Bíblica Dominical. O nosso interesse aqui é compartilhar com você aquilo que Deus tem nos dado, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Portanto, eu peço encarecidamente aos irmãos para que vocês divulguem, né? Avise aos seus parentes para que eles também baixem o aplicativo, para que eles venham acompanhar também esse trabalho que estamos fazendo para Deus, para que possamos crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra. Ok, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.